Olá, amigos aqui da Voz da Legalidade. Estamos abrindo mais um quadro no canal. Trata-se do Fala que eu te respondo. Este quadro funciona da seguinte maneira: você posta uma pergunta aqui no campo dos comentários e eu vou lhe responder em vídeo, certo? Poste seu comentário, poste sua dúvida e aí a gente busca a resposta. Se eu não souber, se eu ver gente mais capacitada que eu, a gente traz as pessoas para que elas possam sanar a sua dúvida. Beleza? E o primeiro participante do nosso quadro é o nosso amigo Igor Vinícius. Ele faz duas perguntas muito interessantes. E assim a gente consegue expressar a nossa opinião, né? Olha só, ele pergunta assim para nós: amigo, qual sua opinião do atual governo Bolsonaro e o neoliberalismo? São duas perguntas, mas vamos lá. Governo Bolsonaro. O que a gente pode falar de um governo que ele se elegeu, né? Ele é formado, ele vem de uma eleição onde surgiu um vácuo. Um vácuo por conta, né, exatamente dos processos de corrupção que aconteceram nos governos Dilma e Lula, por conta de uma crise econômica iniciada já no período do governo Dilma, e a Dilma e o Lula também tiveram, né, governos neoliberais que não mexeram em coisas que precisavam ser mexidas, né, para melhorar, dinamizar a economia e tudo mais. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Houve então o impeachment da Dilma, o governo Temer. E o governo Bolsonaro, ele é uma continuação no nível econômico e até uma ampliação das políticas do governo Temer. Então, o governo Bolsonaro é um governo que tu não sabe para onde que vai. Ele não tem um rumo, ele não tem um mote, ele não tem uma organização. Até porque o Bolsonaro não se elegeu, né? Ele não se elegeu com ideias novas. Muito pelo contrário, ele fugiu dos debates. E ele mesmo não tinha ideia própria para as coisas. Ele era um franco atirador. Ganhou a eleição, né? Ganhou em cima de um discurso moralista, em cima, assim, de uma população que estava cansada em ver a corrupção, a sujeira no campo da política, mas que continua. O governo Bolsonaro, inclusive, é um governo que não ataca a corrupção. E em 10 meses de governo, nós tivemos praticamente... Nunca se teve uma onda tão grande de sucessivos escândalos. Todos os dias, praticamente, nós temos uma manchete nova, uma bomba, né, sobre o governo Bolsonaro. E as crises, inclusive, geradas pelo próprio Bolsonaro, que usa muitas dessas crises como cortinas de fumaça para não ver, né, para as pessoas não enxergarem a sua falta de competência mesmo administrativa, política administrativa. É um governo que diz que não é ideológico, mas tem ações todas ideológicas. Daí vem o Escola Sem Partido, aí vem o projeto da Escola Cívico-Militar, aí vem também a questão, lembram lá do início lá dos mais médicos, né, com a retirada dos médicos cubanos, etc, etc. Então, assim, é um governo que, como eu disse, não tem ordem, não tem ordenamento, e realmente está gerando um caos muito grande. Por quê? Porque também não é preocupado com a nossa soberania nacional. O que vem a ser a nossa soberania nacional? A defesa daquilo que realmente interessa para o nosso país. Eu não vejo no Bolsonaro um empenho para preservar as nossas riquezas. Vide o caso, por exemplo, da própria Amazônia. E agora mesmo esse problema que está tendo lá no Nordeste com relação às manchas de óleo no mar. Então, assim, a gente tem vários elementos que a gente pode dizer assim que o governo Bolsonaro, na minha opinião, já que perguntou a minha opinião, Igor, é o pior governo de todos os tempos. Ele é pior, inclusive, que o governo Collor. Olha que para ser pior que o Collor, tem que se esforçar. Mas o Bolsonaro consegue se esforçar dia após dia para ser pior cada vez mais. Sobre o neoliberalismo, né? O neoliberalismo é uma coisa que vem lá do início da década de 90 para o Brasil, né? O governo Collor, né, um governo neoliberal,
depois a gente tem uma instabilidade, vamos dizer assim, com o período ali do Itamar, depois o Fernando Henrique, né, implanta mesmo o neoliberalismo, os governos Dilma e Lula, né, ou Lula e Dilma, melhor dizendo, são governos com políticas neoliberais, Temer nem se fala, e Bolsonaro também. Então, assim, o neoliberalismo, ele é ruim por quê? E a própria Argentina está mostrando como é ruim. Porque ela corrói, né, as estruturas do Estado, dizendo que o Estado tem que ser mínimo. E o Estado mínimo é um Estado que ele precariza-se, né? Ele deixa o cidadão à mercê. Então, assim, nós hoje não temos uma questão muito importante aqui no Brasil, que é a fiscalização dos serviços públicos delegados. Ou seja, a telefonia hoje, que é campeã de reclamações, tem uma fiscalização pífia, praticamente ridícula, não é verdade? Se a gente pegar outros setores, como a energia elétrica também, onde tem um serviço caro e ruim. Então, assim, a questão do neoliberalismo é uma interface, vamos dizer, do governo Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro, até anos atrás, não se dizia neoliberal. O Bolsonaro se dizia até um cara estatista, né? Um cara que defendia as estatais e tudo mais, até por conta dessa vinculação dele com os militares. E nos governos militares do Brasil, houve o fortalecimento, por exemplo, da Petrobras e de outras empresas públicas. Então, assim, o neoliberalismo no Brasil, que é um projeto do Paulo Guedes, quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes, na verdade, é um banqueiro, né? E ele não tem interesse em desenvolvimento social. Ele tem interesse em desenvolvimento, em ganhar dinheiro com a especulação financeira cada vez mais, e isso não favorece a população, não favorece o todo, favorece somente uma camada. Então, assim, essa política neoliberal, ela vai nos levar à bancarrota. Por quê? Porque se a gente entregar todas as nossas riquezas, né, nós ficarmos reféns de tudo lá fora, o que vai acontecer? Nós vamos fazer aquela coisa, nós vamos vender a nossa casa, nós vamos pagar aluguel, e tudo que nós tivermos ali na nossa casa não é mais nosso, é de alguém. É isso que a gente quer evitar, e é isso que a gente não aceita no governo Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não entende que, eu tenho que vender. Não quer dizer que não se possa fazer uma privatização em uma área que de repente não seja estratégica, mas as áreas estratégicas, os setores estratégicos têm que estar na mão do Estado. Ou o Estado atuando e fazendo realmente as obras necessárias, ou o Estado também fiscalizando, que é uma coisa que falta muito no Brasil, um Estado fiscalizador. E Bolsonaro não quer isso. Bolsonaro está fazendo o Estado mínimo. O Estado não tem que ser nem máximo nem mínimo, o Estado tem que ser necessário. Aonde é necessário ele tem que estar presente. Então ele tem que estar na educação, na saúde, ele tem que estar presente também no setor de minas e energia, ele tem que estar presente no setor de transporte, ele tem que estar ali mediando, porque se não tiver alguém, se tiver o ente ali fiscalizador cobrando, nós vamos viver realmente numa selvageria, ou seja, onde as regras não valem nada. E aí essas coisas de regras que não valem nada é o estado de anomia social que já dizia, né, já preconizava o grande sociólogo Émile Durkheim. Ou seja, a anomia social que o governo Bolsonaro está instaurando no Brasil é algo gravíssimo. E nós estamos vivendo isto, o estado de anomia social. E isto é muito perigoso. Igor, espero que tenha te respondido. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Fala que eu te respondo. Até a próxima edição.